Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com mais um vídeo. Gente, eu falei que ia ter uma surpresa hoje para vocês. Sexta-feira é o dia do nosso amado professor Neville. Mas eu comentei com vocês, não lembro se eu comentei e acabei depois deletando, não sei. Mas eu tô lendo esse livro aqui do Greg Braden, eu não sei se vocês já ouviram falar. A cura espontânea pela crença. E o Greg Braden, eu já passei por ele várias vezes, em várias situações, mas nunca me deu aquela vontade. Ele escreveu o livro A Matriz Divina, O Efeito Isaías, ele é muito conhecido no meio, ele também participou do filme da Rhonda Byrne, né, do Segredo. Então ele tá aí no meio dos cientistas, né, dos estudiosos que mudaram aí a linha, né, ciência clássica, vamos dizer assim. Eu vou falar só um pouquinho sobre ele pra gente fazer a introdução e aí vocês vão entender por que eu trouxe ele aqui, que gente, quando eu li isso daqui eu fiquei maravilhada e me senti assim muito mais conectada. Olha aí, né? Uma das formas da abundância, que depois eu vou trazer para vocês aí, uma das formas de abundância é as sincronicidades. E eu tô tendo assim uma abundância, uma avalanche de sincronicidades nos estudos todos que eu tenho feito aqui, nas minhas conexões, nas minhas meditações. E agora há pouco, antes de estar gravando esse vídeo, eu estava lendo aí novamente, ouvindo, né, as cartas de Cristo. E eu encontrei um site maravilhoso, eu vou até deixar o site aqui para vocês, que é um estudo das cartas de Cristo. Gente, é uma coisa assim maravilhosa. E aí veio, né, porque como eu deixei um pouquinho de lado, mas porque eu não tô encontrando o livro, e eu gosto de ter o livro. E aí veio assim, você me deixou de lado. Aí eu pensei, né, falei em voz alta na verdade, não deixei você de lado, jamais, né, falando aí pra minha potência, pro meu Deus interior, jamais eu vou te deixar de lado pra criação, jamais, porque a criação é tudo que a gente vive, é tudo que a gente é a criação, junto com tudo isso que existe aqui. Tá? Então, só para vocês terem aí uma noção, mas eu vou falar um pouquinho sobre o Greg Braden aqui, tá bom? Olha só, ele é 5 vezes recordista na lista dos livros mais vendidos do New York Times, sendo internacionalmente reconhecido como pioneiro em conciliar ciência, espiritualidade e suas aplicações no mundo real. Então, esse livro, gente, eu não vou falar para vocês adquirirem, tá? Porque é um livro assim, até no começo é um livro meio complicadinho de ler, tá? Porque ele fala muito da ciência, muito cientificamente. Mas o que ele traz aqui, depois eu vou trazer para vocês a técnica que ele usa aqui para nos ajudar por conta das crenças. E quando eu falo para vocês, né, a influência que as crenças coletivas têm na nossa vida, que é muito forte, vou começar a ler para vocês, pegar um trechinho de cada aqui, mas o que tem de surpresa aqui vocês vão daqui a pouquinho. Segura o coração aí, que daqui a pouquinho vocês vão ver a surpresa que tem aqui dentro desse livro maravilhoso. Por isso que tanto eu quis trazer ele aqui para hoje, juntinho aí com o Neville, tá? Bom, ele tem a formação em geologia e designer de sistemas de computador, tudo aí racional, né, gente? Designer de computador, olha só. Greg tem explorado monastérios remotos, aldeias no alto de montanhas e textos esquecidos. Foi convidado para dar palestras e treinamentos para as Nações Unidas, para as 500 melhores empresas da Fortune, para as Forças Armadas dos Estados Unidos, além de ter sido destaque em importantes redes de TV das Américas do Norte, do Sul, da Ásia e da Europa.
Suas descobertas o levaram a escrever vários livros premiados pelo mundo afora, hoje publicado em 40 idiomas. Em 2020 foi indicado ao prestigiado prêmio Templeton. Entre seus maiores best-sellers estão o que eu falei para vocês, né? O Efeito Isaías, Decodificando a Ciência Perdida da Prece e da Profecia, O Código de Deus, O Segredo do Nosso Passado, A Promessa do Nosso Futuro, A Matriz Divina, Uma Jornada através do Tempo, do Espaço, dos Milagres e da Fé, O Mistério por Trás das Nossas Origens e os Códigos da Sabedoria, a redescoberta de ensinamentos milenares para nos reconectar e curar a mente, o corpo e o espírito, publicados no Brasil pela editora Cultrix. Esse aqui é o Greg Braden, então não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem algo dele aí. Mas por que eu trouxe aqui? No capítulo 5 desse livro, gente, vou ler uma frase para vocês. Cada pessoa nasce com poder infinito contra o qual nenhuma força terrestre tem a menor importância. Neville Goddard, 1905 a 1972, filósofo. Eu tô até arrepiada, gente, quando eu li isso daqui, eu falei, gente, como tá tudo muito conectado. Por isso que eu falo para vocês dessa coletânea de Neville. Ele liberta a gente das crenças religiosas verdadeiramente. Você viu aqui que eles falam, não existe força nenhuma aqui terrestre, material, que impeça os nossos desejos, a não ser nós mesmos. É o que ele quer dizer aqui. Então, cada um nasce com um poder infinito, contra o qual nenhuma força terrestre tem a menor importância. Olha só que coisa mais linda, né? Aí eu vou trazer uns pedacinhos aqui para vocês, que eu acho interessante, porque ele fala muito da crença aqui, por isso que eu quero trazer uns pedaços aqui, mas não na sexta-feira, que sexta-feira é dia do nosso amado professor Neville Goddard, né, gente? Isso aqui é só um estudo para você ver, para vocês verem aí realmente como Neville está aí, né, gente, entre os cientistas, entre os estudos que todos fazem aí, mas ninguém fala, né? Poucas pessoas falam sobre Neville, né? Anderson Monteangelo, que é do canal Mil Frases, a Maia Andrade é uma fã aí, vamos dizer, né, do Neville, dos seus ensinamentos. Então, gente, existem mais pessoas que usaram esses ensinamentos do Neville, mas não falam, tá? Não mostram pra gente, não facilita a nossa vida. Então, como eu falei no preceito, não sei se foi dessa semana, que o que ficou na minha mente, né, o que casou comigo aí e entrou realmente e quebrou muitas crenças é como o mundo é formado, como o mundo foi criado, né, como Deus criou as leis para facilitar a nossa vida. Então, eu procuro hoje viver tudo com facilidade, tudo com amor, tudo com alegria, tudo com a minha vontade de Deus, que sou eu. E aí aqui tem vários códigos de crenças, né, que ele coloca aqui nesse livro e eu vou trazer para vocês depois, mas o intuito aqui é falar do Neville. Olha só o que ele fala aqui. O que torna as ideias de realidade virtual e de tempo onírico tão atraentes são as semelhanças inconfundíveis entre o que elas nos dizem sobre a maneira como a realidade funciona. John Wheeler, da Universidade de Princeton, sugere que não apenas desempenhamos um papel na realidade, mas também desempenhamos um papel principal no que ele chama de universo participatório. Então nós somos aí, né, um universo dentro do universo participatório. Nós somos participantes.
como participantes, descobrimos que o ato de focalizar nossa consciência, de olharmos para algum lugar e examinarmos o mundo, é um ato de criação em si mesmo e de si mesmo. Somos os que estão olhando, somos os que estão examinando o nosso mundo. E para onde quer que olhemos, nossa consciência faz algo para nós percebermos. Olha só que coisa mais linda, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do experimento da dupla fenda, que é aquele famoso que o Hélio Couto fala, que foi o primeiro experimento aí, vamos dizer assim, né, da física quântica, que mostrou realmente que observar a partícula, né, nós observarmos algo ao nosso redor é o que faz mudar o nosso entorno. Então, quando você está focalizando, como ele falou aqui, quando você está focalizando algo na sua vida, você está presenciando aquilo na sua vida. É exatamente isso que ele quer dizer aqui. E aí ele conta aqui que em 1998, quase 90 anos depois, esse experimento foi repetido de tanto burburinho aí que causou no mundo da ciência. E aí olha o que ele fala aqui. O experimento da dupla fenda foi repetido. Dessa vez, no entanto, os cientistas dispunham de uma tecnologia melhor e de equipamentos mais sensíveis. A teoria quântica demonstrada, a observação afeta a realidade. Esse é o nome, né, do relatório aí que foi publicado, do estudo que foi publicado em 1998, tá? Aqui tá em inglês, mas eu traduzi aqui para vocês, tá bom? Que aqui no livro já tá traduzido. E aí eles descobriram que quanto mais partículas eram observadas, mais elas eram afetadas pelo observador. Quem é o observador, gente? Nós somos os observadores. Nós é que criamos, nós é que mudamos a nossa realidade. O experimento de 1998 é importante para a nossa vida cotidiana por causa dos seguintes fatos inegáveis. Inegáveis. Nosso corpo e o mundo são feitos do mesmo estofo quântico. Estofo é material, tá, gente? Que sofreu mudança nos experimentos quando foi observado. Somos todos observadores. Aí ele coloca aqui, né? Esse é o código de crença 26. Em 1998, cientistas confirmaram que para influenciar fótons, basta observá-los e descobriram que quanto mais intensa for a observação, maior será a influência do observador sobre a maneira como essas partículas se comportam. O que são as partículas, né? Deixar de um modo claro para vocês. A gente está passando por uma dificuldade financeira. Estamos aí sem emprego, sem dinheiro. Ok. Tudo isso que acontece aqui, gente, são ilusões. São energias que se formaram aí através dos seus pensamentos. Então, isso são partículas. Então, quando você está observando aquilo que você não tem naquele momento, o que você está fazendo? Mais daquilo. Vocês percebem como a crença coletiva, ela tem uma influência enorme na nossa vida? Quando as pessoas não entendem isso, porque elas acham que é tudo aqui, é tudo o governo, é tudo dinheiro, é tudo banco, é tudo porque eu não tenho emprego, é tudo porque eu não tenho um estudo. Tudo isso, gente, são crenças. Crenças. Você pode brigar, você pode espernear, você pode fazer o que for. Tudo é crença. Se você acredita que é, é. Se você acredita que não é, não é. Então, por isso que eu falo hoje, na minha vida, aqui tem uma fórmula maravilhosa que depois eu vou trazer aqui para vocês. Vou fazer um vídeo exclusivo com essa fórmula. Exclusivo para quebrar crenças aí a partir da lógica. Porque o nosso consciente, ele não é lógico.
né? Tudo que ele está olhando aqui, para ele é verdadeiro. Ele não consegue entender como que a fé funciona, porque leva para o racional. Então é o nosso consciente aí, né? Os nossos consciente carnal, nossos olhos carnais, que traz a realidade material pra gente, tá? E quem que a gente tem que, inclusive ele cita aqui, mas eu não achei essa citação dele, que nós lemos lá na primeira leitura do livro Alegria e Triunfo, que ele fala o quê? O que a gente precisa fazer pra gente manifestar os nossos desejos? O que ele fala? Que a gente precisa impressionar o nosso subconsciente. E nós impressionamos o nosso subconsciente através do quê? Através do nosso consciente. Olha que coisa linda. Hoje, né? Nos dias de hoje, na verdade, no tempo que eu tô lendo esse livro, desde lá, que foi o primeiro livro que eu trouxe para vocês, que nós lemos isso. Impressionar a nossa mente subconsciente. E a gente impressiona subconsciente como? Lendo relatos, estudos como esse daqui, né? E aí vem a crença da autoridade, que é muito forte em nós. Isso daqui, gente, é uma crença coletiva que está sendo quebrada. Talvez seja por isso que se diga que nós mantemos conosco a força mais poderosa no cosmos desde o momento de nosso nascimento. E essa é o acesso direto ao universo. O que poderia ser mais empoderador do que a capacidade para mudar o mundo e a nossa vida simplesmente alterando o que nós acreditamos em nosso coração e em nossa mente? Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Não é maravilhoso? Esse poder soma como o material, que é o estofo que eu falei para vocês, de que são feitos os contos de fadas. Olha como tá tudo conectado. Eu tinha feito aquele vídeo lá atrás e coloquei, né? Ela viveu um conto de fadas, né? Olha só que maravilha. E aqui ele tá falando e ele vai dar uma explicação bem legal para nós aí, que é por isso que nós amamos contos de fadas. Talvez seja precisamente por isso que somos tão atraídos por essas fantasias. Elas despertam a memória que dorme dentro de nós e que revela nosso poder no mundo e nossa capacidade para fazer da realidade o céu ou o inferno que escolhermos. Então, aí a gente traz aqui, né? Olha, eu tô fascinada com esse livro, fascinada com esses ensinamentos, porque aí a gente vê, né? Por isso que a gente relembra, ele fala aqui, né? A gente desperta a nossa memória da nossa felicidade, da nossa alegria plena, dos nossos relacionamentos com finais felizes que nós merecemos. Então, é isso. Olha que coisa mais linda isso, né? Que isso tudo, gente, nós esquecemos. Nós esquecemos. Mas nós viemos com tudo isso, com esta força, com esta alquimia, com este poder aí de magia em nós, que nós podemos usar. Tá? Só que foi esquecido. A correlação inconfundível que nos leva à regra principal de nossa realidade é simplesmente esta: precisamos nos tornar em nossa vida o que escolhemos experimentar em nossa vida. Uma vez que conhecemos, o que ele quer dizer aqui? Nós precisamos viver aquilo que nós queremos a partir de agora, na nossa imaginação, na nossa vida. Então, de repente, você está querendo um emprego. Então, como seria se você tivesse esse emprego hoje? Como seria se você estivesse vivendo a vida de facilidade infinita na sua vida? Como eu estou fazendo agora comigo. Tudo é fácil para mim. Eu vim para ter vida e vida em abundante, e vida de facilidade, de pensar e criar, pensar e criar. E por isso que eu preciso estar atenta o tempo todo aos meus pensamentos, para que eu não faça nenhum mal ao outro, porque eu penso e crio, penso e crio, penso e crio. Se eu faço isso e eu falo mal de alguém e eu emito um julgamento, o que acontece?
Então a gente precisa tomar cuidado aí, né? Principalmente quando a gente está nesse processo. Uma vez que conhecemos essa regra principal, os ensinamentos espirituais do passado subitamente adquirem um significado ainda mais profundo e mais rico. Sabendo que nós devemos nos tornar em nossa vida as próprias coisas que escolhemos experimentar em nosso mundo, os mestres, agentes de cura, místicos e santos da história demonstraram e promoveram a regra principal em seus milagres e curas. E olha que interessante que ele vai falar aqui. Embora muitos daqueles que foram testemunhas diretas confundiram as manifestações com um sinal de, entre aspas, especialidade. Ninguém é especial, gente. Todos nós somos iguais. Todos nós viemos com o mesmo poder de criação. Nós somos parte da criação, nós somos extensão do Criador, nós somos criador e criatura, nós somos pai e filho ao mesmo tempo. Ninguém é especial. Então, olha só. E entregaram o seu poder a quem os estavam promovendo. Outros reconheceram a dádiva que eles forneceram e transmitiram o segredo para gerações futuras. Então, este é o verdadeiro mestre. Este é o verdadeiro ser, sem ego. Né? O que ele fez quando ele descobriu o segredo? Que ele podia passar para todo mundo. Só que, infelizmente, não é todo mundo que vai entender. Então, por isso que nós nos tornamos, né, escravos dos mestres, dos pastores, das igrejas, das religiões, né? Nós entregamos o poder a outra pessoa. Quando casamos a regra principal com ações que permitem que ela nos sirva, algo poderoso e lindo acontece, e é esse algo que faz a vida valer efetivamente a pena. Coisa linda, né? Há uma diferença sutil, mas poderosa entre trabalhar para obter um resultado e pensar e sentir a partir dele. Olha o poder aí. Trabalhar. Qual é o seu trabalho? Lembra que eu falo para vocês aqui qual que é o nosso trabalho? Qual que é a nossa ação? Alinhamento com o nosso bem-estar. Sentir antes de fazer algo. Quando você faz isso, tudo o mais vem até você com facilidade e com amor. Quando trabalhamos em direção a algo, embarcamos em uma jornada sem fim. Exatamente, porque a gente sempre tá correndo o quê? Atrás, né? E aí não dá certo, e aí você fica lá dando murro em ponta de faca, mas internamente você não tá bem. Então você fica aí numa jornada sem fim. Embora possamos identificar marcos quilométricos e definir metas para nos aproximar de nossa realização, em nossa mente estamos sempre em nosso caminho para o objetivo, em vez de na experiência de realizá-lo. Os estudos que concluem que a observação afeta a realidade demonstram duas chaves para traduzir as possibilidades de nossa mente na realização do nosso mundo. Além de qualquer dúvida, a realidade muda na presença de nosso foco. Quanto mais nos concentramos, maior é a mudança. Quanto mais nós focamos no que a gente quer sentir, de como nós queremos viver, de como nós queremos realizar, e tudo mais emocionalmente, vibracionalmente, mais cresce. Né? Lembra da árvore que o Neville fala? Eu não sei se eu já trouxe essa leitura para vocês do Neville. Tire o foco da realidade manifestada na sua vida, que assim ela vai morrer, você não vai estar alimentando ela, né, com a sua energia. Essas observações científicas confirmam os princípios que os grandes professores do nosso passado compartilharam com seus ouvintes ou leitores em linguagem não científica.
E é por isso que a advertência de Neville Goddard, olha a surpresa aí, gente. Olha a surpresa que eu trouxe para vocês. De que devemos entrar na imagem do desejo do nosso coração, do nosso sonho, do nosso objetivo ou da nossa oração respondida e pensar com base nisso é tão poderosa. Quando colocamos nosso foco no que nossa vida seria parecida se nossos sonhos já estivessem realizados, o que nós estamos realmente fazendo é criar dentro de nós as condições que permitem o nosso sonho realizado nos circundar. Olha que coisa mais linda, né? E aí ele fala, né? Ele fala assim: vamos agora dar uma olhada no trabalho atual de Neville. Atual, mas atual porque é atual, né, gente? Porque Neville aí, vamos dizer, descobriu o segredo e passou para todos, né? Para todos que estavam aí dispostos a praticar, dispostos a passar noite após noite, noite após noite, noite após noite, imaginando como se já tivesse vivendo aquele sonho, vivendo aquela vida, sentindo aquela vida, sentindo aquela alegria, aquele êxtase, aquela satisfação, aquele amor, aquela paixão pela vida que você está vivendo. Aí ele fala aqui, né? Tem várias histórias de Neville que eu já trouxe para vocês aqui. Eu não sei se eu trouxe essa. Aí ele fala assim: talvez a melhor maneira de ilustrar uma verdade tão bela, intensa e profunda seja por meio de um exemplo. Tudo a gente aprende por exemplo, né? Até crianças aí não aprende por palavras, aprende por exemplos, né? Embora o filósofo do século XX, conhecido em sua vida apenas como Neville, tenha compartilhado de muitas histórias de casos que descrevem o milagre, entre aspas, porque na verdade isso, como eu falo para vocês, não existe milagre. Tudo já é um milagre. É que quando sai um pouquinho da curva, a gente acha que é milagre, mas não é. Isso é o que a gente deveria estar vivendo, tá? Por isso que ele coloca entre aspas aqui. O milagre de viver a partir de um resultado. Para mim, a história seguinte tem sido uma das mais poderosas por causa da sua simplicidade, clareza e inocência. Então aí ele conta a história de uma mulher que foi ter uma consulta com o Neville por alguns problemas aí na empresa dela e tal, e junto estava o seu neto. E eles lá conversando, né? Neville, ele passando as instruções para ela de como ela deveria fazer e tal. E o netinho lá, a gente pensa que criança, na Seichono, eles falam muito isso, né? Não deixa teu filho aqui, pode brincar, pode ficar no celular, porque criança, gente, presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que às vezes a gente está com a TV ligada, né? Precisamos ficar atentos aí no que a gente está vendo na televisão perto dos nossos filhos, porque a gente acha que eles estão desligados, mas aquilo está entrando em segundo plano e tá ficando lá, plantadinha a semente, tá? E aí, dependendo da semente, a gente sabe o que vira, né? E aí, ele tinha, na época, 9 anos. E aí ele tá lá contando, simplesmente o garoto olha, eles conversando, ele olha e fala assim, todo entusiasmado: agora eu sei como conseguir o que eu quero. Embora ambos, Neville e a mulher, tenham ficado surpresos com as palavras do menino, o filósofo fez a pergunta lógica: o que era aquilo que aquele menino sabia tão claramente que ele queria? Olha só a clareza do que você quer. E, gente, não fique com julgamento. Ah, é muito pra mim. Ah, porque fulano isso. Ah, será que Deus não é muito? Deus não julga. É isso que Neville traz pra gente. Sai do julgamento. Você pode pedir o que você quiser na sua vida. Muitas pessoas usam esses ensinamentos pro mal. Mas você pode usar para o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem e não o mal, né? Eu espero, né, gente? Eu espero.
A resposta que veio a seguir não foi nenhuma surpresa para a avó do menino, pois já sabiam e eles tiveram longas conversas a respeito. Ele queria um cachorrinho. Cada noite, quando eu estou indo dormir, eu finjo que eu tenho um cachorrinho e que nós vamos dar um passeio, disse o menino ao Neville. Olha só, por isso que eu já ensino a Valentina, gente. Tudo que eu ouço, eu falo, filha, ouve isso aqui. E ela ganhou uma viagem para Disney da tia dela. Vão os três passear na Disney. Olha que delícia, né? Fiquei tão feliz por ela. Ela falou assim, ai mamãe, eu realizei 3 sonhos. Eu falei, então faz mais. Você pode fazer uma lista, uma infinidade de sonhos que você queira viver na sua vida. E você vai conseguir. Ela falou inflexível a respeito de todas as razões pelas quais ele não podia ter um cachorro. A mulher explicou ao neto mais uma vez que seus pais não permitiriam que ele tivesse um cachorro. Não haveria cachorro e acabou. Ou melhor, até cerca de 6 semanas. Gente, 6 semanas? 6 semanas. Um mês tem 4 semanas. 1 mês e meio, vamos dizer aí, ele realizou o sonho dele. Por isso que eu falo para vocês. Pratiquem a imaginação. Pratiquem o sentimento. Pratiquem o sentimento. Foi então que a mulher ligou para Neville espantada. Um dia depois do encontro no escritório de Nova York, o menino praticou tudo o que ele ouviu da discussão entre Neville e sua avó, enquanto acreditavam que ele estivesse brincando com seus brinquedos durante a consulta. Ele estava de fato observando os detalhes específicos de sua conversa, aplicando cada um deles todas as noites. Enquanto dormia, o menino imaginava seu novo cachorro deitado na cama com ele. A chave aqui é que ele se sentia na vida como se o cachorro já estivesse com ele. Eu não lembro se eu contei para vocês, toda vez que eu ia procurar algum emprego e que eu tava aí, né, mandando currículo e tal, eu começava a fazer caminhadas de manhã. Então eu tinha uma rotina. É como se eu estivesse realmente indo trabalhar, porque quando você trabalha fora, você tem horário para sair, você tem horário para voltar. Então você faz aí, esta é a ação, gente. Este é o trabalho que nós devemos ter. Não é o trabalho de ligar, não é o trabalho de perguntar para alguém se está precisando de alguém, não é o trabalho de ir ao banco, a não ser que você tenha aquela inspiração, aí sim você vai, tá? Mas o nosso trabalho é isso, o nosso trabalho. Eu sei que às vezes é complicado, né? Ainda mais quando a situação é por falta de dinheiro, né? Por falta de recursos aí financeiros, né? Mas a gente precisa acreditar. A gente precisa aí nem que passar um período, né, gente? Escolher o que você gosta de fazer na vida, ir lá fazer, sentir e pensar isso aqui é por pouco tempo, porque logo tudo isso que eu quero viver vai estar aqui na minha realidade. Eu vou estar vivendo isso daqui que eu tô fazendo agora e muito mais. Ironicamente, não muito tempo depois, a escola do menino fez um teste especial em apoio à Semana da Bondade com os Animais. A cada um dos estudantes pediu-se para escrever uma redação intitulada "Porque eu gostaria de ter um cachorro". Depois que os textos foram avaliados, o menino venceu e recebeu um lindo filhote de collie. Depois de testemunhar todas as sincronicidades que levaram seu filho a ter o cachorro, os pais do menino reconheceram que algo maior do que seus sentimentos sobre a situação estava tomando lugar. Eles mudaram de ideia e o novo amigo do menino foi bem-vindo em sua casa. E olha só que engraçado, né? A nossa razão vai procurar aí indícios de que isso aqui não foi o menino que atraiu. É porque o menino escrevia bem, ele realmente queria um cachorro, então ele soube escrever as palavras certas. A nossa razão faz isso. É isso que é o consciente racional, gente. É isso que é a intelectualidade. Entende o que eu quero dizer aqui? Né? É a prova aí científica, tá?
Aí olha só o que ela fala aqui. Embora seja certamente possível descartar tudo isso como coincidência, o que vem a seguir nos faz parar e reconsiderar o que essa história está nos dizendo. Quando a mulher contou a Neville o que havia acontecido e descreveu como seu neto fora premiado com um cachorrinho collie, a única frase que ele deixou para falar no final foi a peça que encaixou tudo junto. Ao longo de todo o tempo em que seu neto havia procurado por um cachorrinho, ele expressava com muita clareza sobre qual era exatamente a raça que ele queria, e sempre foi um collie. Uma das razões pelas quais essa história é tão poderosa é por causa da maneira como o menino foi capaz de compreender e aplicar as ideias simples que ele ouviu secretamente. No decorrer de uma conversa passageira que um estranho estava tendo com a sua avó, o menino foi capaz de separar a filosofia de Neville da situação de sua avó. Enquanto os adultos estavam descrevendo ideias maduras aplicadas a temas maduros, ele foi capaz de coletar os princípios básicos, destinados a ajudar sua avó em seu negócio e a aplicá-los ao seu desejo por um collie. Se uma criança pode fazer isso, todos nós podemos. A chave é sairmos da nossa avaliação e das nossas crenças sobre o que é e o que não é possível e permitir que a simplicidade da regra principal se desdobre em nossa vida. Então, o simples, né, gente? É simples. Mas a gente quer procurar. O que eu falo para vocês das técnicas? Não existe técnica, não existe método, existe você praticar, existe você fazer. Eu ficava muito apegada. Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, eu acho que não tá dando certo porque eu tô fazendo errado. Ah, porque eu tô fazendo assim. Ah, porque eu tô fazendo assado. O que é isso? É a nossa mente consciente, é a nossa mente racional, é a nossa mente complexa que quer dificultar. Mas como eu falo para vocês, tudo é fácil. Tudo é fácil. O menino foi na simplicidade. É a mesma coisa os vídeos que eu faço aqui no canal, né? Ah, eu podia pôr um monte de efeito, né? E música, e um monte de coisa para chamar a atenção. Mas eu quero facilidade na minha vida. E quem tiver em sintonia com isso aqui, tá tudo bem. Quem não tiver, tá tudo bem também. Então é você sair aí da complexidade da vida, dos pensamentos, daquele de querer entender e fazer, né, sair aí do certo ou errado. Que inclusive ele fala aqui nesse livro também. Eu vou trazer um trechinho disso para vocês. Embora eu fique constantemente perplexo quando as pessoas compartilham tais irresistíveis demonstrações de fé, raramente posso dizer que fico surpreso de verdade. O segredo aqui é que o menino estava se vivenciando em sua imaginação como se o cachorro já estivesse com ele, ou seja, ele estava vivendo a partir do resultado de sua imaginação. E nesse resultado, seu cachorrinho era real. Usando uma linguagem direta e que não era absurda, William James, psicólogo e filósofo do século XIX, lembra-nos de como é fácil aplicar esse princípio na vida real. Se você quiser uma qualidade na vida, haja como se você já a tivesse. Se você quer uma característica, haja como se você tivesse esta característica. Nas palavras de Neville, a maneira de fazer isso é tornar seu sonho futuro um fato presente. Que coisa linda, né? Aí ele fala do Blake, né, que é um poeta. O poeta William Blake reconheceu a imaginação como a essência de nossa existência, em vez de algo que simplesmente experimentamos em nosso tempo livre. O homem é todo imaginação. Isso aqui eu já li para vocês que está naqueles estudos do Neville. Neville usa muito Blake.
O homem é toda imaginação, disse ele, esclarecendo. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, Deus, Ele mesmo. O filósofo e poeta John Mackenzie descreveu com mais detalhes nosso relacionamento com a imaginação, sugerindo que a distinção entre o que é real e o que é imaginário não pode ser mantida com precisão. Todas as coisas existentes são imaginárias. Em ambas as descrições, os eventos concretos da vida devem primeiro ser concebidos como possibilidades, antes que possam se tornar uma realidade. Em linguagem não científica, James, Neville, Mackenzie e Blake, cada um deles nos diz com precisão como podemos aplicar a regra principal à vida real. Em nosso mundo do século XXI de microchips e nanotecnologia, não é de se admirar que somos céticos quando ouvimos que mover os átomos da realidade é algo tão simples que até mesmo uma criança pode fazê-lo. O problema é que parece fácil demais para ser verdade. A gente não acredita, né? Porque, é muito fácil. Será que é só isso? É uma crença no sofrimento, crença na dificuldade, crença no pain, no gain, né? Crença no no pain, no gain. Tô cansada, já escutei essa frase aí não sei quantas vezes. Gente do céu, saturei disso daí. Sem dor, filha, sem dor. Sem dor. Isto é, até que consideremos o que a ciência tem nos mostrado e que nossas tradições espirituais mais valorizadas sempre nos disseram: vivemos em um universo refletido e estamos criando os reflexos. Olha que coisa mais linda, né? E aí ele termina praticamente com uma pergunta aqui. Assim, por favor, não suspeite da simplicidade das palavras de Neville quando ele sugere que tudo o que precisamos fazer para transformar nossa imaginação em realidade é assumir o sentimento de nosso desejo realizado. Em um universo participatório de nossa própria criação, por que esperaríamos que o poder de criar deveria ser mais difícil? Gente, eu tô até arrepiada, porque assim, por isso que eu falo tanto, né, de Neville, por isso que eu falo tanto daquela coletânea de Neville. Todos os dias eu vou dormir com um trecho, com um capítulo. Agora, né, eu tô lendo 4 livros ao mesmo tempo, gente. Por isso que às vezes eu fico meio atordoada, mas eu tô lendo 4 livros ao mesmo tempo. E tá tudo bem, eu me sinto tão feliz, tão assim satisfeita, sabe? Tão agradecida de estar fazendo isso e, né, trazendo aqui para vocês a importância dos estudos, né, do Neville, do que ele trouxe pra gente. Eu tô falando aqui para vocês, mas quem tá falando aqui? Olha a crença aí da autoridade. Não é mais a Cris que tá falando, é um cientista. É um cientista que foi aí premiado, que escreveu vários livros best-sellers. É um cientista que trouxe a espiritualidade junto com a ciência, uniu, falando dos ensinamentos de Neville. Não é maravilhoso isso, gente? A gente perceber cada vez mais, isso é você quebrar uma crença. Não pode ser tão fácil, né? Que é a crença coletiva. Eu espero que tenha sido realmente uma surpresa para vocês essa leitura aqui. E eu trouxe realmente para isso, né? Porque, como eu falo para vocês, para a gente quebrar uma crença, a gente às vezes precisa aí de uma autoridade. E às vezes a gente precisa quebrar a autoridade para não se sentir mais doente, para não ficar mais doente. E às vezes a gente precisa da autoridade para libertar uma crença limitante que nos faz sofrer, que é achar que é tudo difícil. Uma criança conseguiu. Se uma criança conseguiu, você também pode, através da sua maravilhosa imaginação humana.
Tô até emocionada, gente, de tão lindo que foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Nem vou conseguir mais falar. Vou terminar o vídeo aqui, tá bom? Fique em paz, tenha fé e acredite no seu potencial. Eu amo vocês. Gente, me recompus aqui. Terminar aquele vídeo do Neville ontem, sexta-feira. Foi bem, assim, emocionante pra mim mesmo. Então agora, terminando, né? Sem o choro aqui, que eu fiquei muito emocionada com esse vídeo maravilhoso que eu trouxe para vocês realmente de coração. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que tudo é fácil, que tudo é maravilhoso, que você faz parte da criação. Você é um personagem principal, você não é coadjuvante, você é o protagonista de tudo isso aqui. Então viva a sua vida, crie a sua vida. Ouça mais vezes, preste atenção, leia aquela coletânea de Neville, escute até internalizar no seu corpo, na sua mente, até quebrar a crença. É assim que a gente quebra uma crença, gente. Até o próximo vídeo de Neville, até a próxima sexta-feira, tá bom? Eu amo vocês. Até lá.